A gente estava discutindo aqui a respeito de aborto, certo, Vini? E nós não vamos voltar a falar nisso. Porque tem outro assunto, tem outra declaração, do Lula, que foi nessa mesma entrevista que nessa mesma entrevista que ele falou, inclusive, sobre essa questão do aborto, mas agora sobre classe média, Paulo Matias. E aí também gerou bastante polêmica, porque ele disse o seguinte: a elite brasileira é escravista. Ela pode ser avançada em um debate em Nova York visitando Paris. Mas aqui no Brasil, a mentalidade dela é escravista. E nós temos que ter coragem de dizer isso. E aí ele prosseguiu. Temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Então, essa fala do Lula também gerou bastante repercussão. Inclusive, teve uma crítica do ex-governador de São Paulo, João Dória, pelo Twitter, que compartilhou essa fala do Lula e disse o seguinte: Lula é a cara do atraso, a cara do retrocesso. O Brasil precisa olhar para frente, criar oportunidades para os mais pobres se tornarem classe média e não empobrecer a classe média por decreto. Para Lula, não faz diferença, nunca trabalhou. Foram as palavras aí do governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, João Dória, repudiando essa fala do ex-presidente Lula sobre a classe média. Paulo Deixa eu ver se eu entendi, então, o top 3 de hoje. O top 3, então, começa justamente para invadir casa de deputado, passa pela defesa do aborto e agora termina chutando a classe média. Pois é. Tá indo bem, hein, Guga? Isso é um vacilo. Você atacar a classe média. De fato, a elite do Brasil é escravista. Para de votar nele. Vou comparar com o Bolsonaro. Você odeia as falas do cara? Eu não odeio as falas. Estou colocando 3 hoje para analisar que eu concordo que ele errou. O lado bom da força, para mim, não é o lado que prega a guerra civil. O lado que fala em matar 30 mil. O lado que lamenta a ditadura. Ele desviou. Peraí, o bem da lado do mal. Não desvia o assunto, senão a gente vai pro lado... Tem a terceira via, Adriles. Aí vai pegar mal. Agora, o Lula é uma pessoa que também tem gosto por costumes que seriam de pessoas ricas. Ele também aprecia bons vinhos, ele também tem relógio caro, ele também vai a bons restaurantes. Então esse é o tipo de comentário que vira um tiro no pé para ele, que tem um estilo de vida que não é mais um estilo de classe média. E também é bobagem você fazer um ataque à classe média, mesmo que você queira, de alguma maneira, agradar, fazer ponte, reforçar a ponte com aquele seu público mais fiel, que ele, claro, que está falando para os militantes. Sabe quem eu me lembrei? Marilena Chauí. Não, eu ia falar. Roubou meu comentário. Eu odeio a classe sobre a elite, ela é escravista. Agora, o Lula não tem que fazer esse tipo de comentário nesse momento. O Lula não tem que comprar essas brigas. Lula, pra quê? Para de falar agora só para os seus militantes e tenta chegar, como você está querendo fazer ao se unir com o Alckmin, num público mais de centro. A gente está esperando, os eleitores do Lula estão aguardando, os jornalistas, aquele Lula-Alckmin, que vai ser a união de Lula e Alckmin. Alckmin, uma pessoa anti-aborto, vale lembrar, né? Com Lula, que fez esse comentário favorável, Lula, né? Vai haver essa união. E quando houver essa união, Lula-Alckmin vai ter que se adaptar e vai ter que fazer um discurso mais realista. Não, mais realista ao que será um governo. Porque será um governo de centro, não vai ser um governo de esquerda. Zoe em seguida, Adriles. Vai ser um governo de centro. E olha só, a militância do Lula, olha só quem apoia. A classe artística, aquela que viaja de jatinho, que é rica, que moram em condomínios na Barra da Tijuca, aqui em condomínios em Alphaville, que vão para a França, Inglaterra, Nova York. Esse é o tipo de pessoa que vota no Lula. Olha que contraditório, não? Ah, não, mas lembrei que em toda a ditadura socialista é assim que funciona. O rei é bilionário e os apoiadores do rei também são principalmente essa classe artística que tem um poder de manipulação, né, das pessoas que eles seguem. É assim, igualzinho em Cuba, é igualzinho. O Fidel deixou herança parecida com a rainha da Inglaterra. Bilhões de dólares que esse energúmeno roubou do povo cubano. E a classe artística lá em Cuba vive como rei também. Por quê? Porque apoia a ditadura e ajuda na manipulação do povo. Olha só, o Lula, pré-candidato à presidência, já falou de dar mais poder ao MST e ao MTST. Falou de invadir, incentivou aí os apoiadores a invadir
as casas dos deputados, falou de regulamentar a mídia, falou contra o teto de gastos, falou contra privatizações, falou a favor do aborto. Gente, o que é isso? Meu Deus, é assim, um negócio assustador. O cara tem um relógio de mais de 70 mil reais. Viaja de jatinho. Ah, mas é do amigo, né? É jatinho de amigo. O cara lucra pra um caramba com as palestras, falando abobrinha que ele dá sobre a esquerda e sobre o PT e sobre os feitos aí, como o Bolsonaro é ruim. Roubou bilhões do povo brasileiro. E vem querer falar alguma coisa, colocar esse ódio, né? Porque a esquerda é isso, a esquerda se nutre disso, a esquerda cresce assim, né? Colocando ódio de uns contra os outros. E as pessoas não percebem que a gente está do mesmo lado. A gente quer crescer na vida, a gente quer enriquecer, a gente quer acabar com a miséria. Só que a esquerda, ela confunde. A esquerda confunde a cabeça das pessoas. A nossa luta não deve ser pela desigualdade, Guga. A nossa luta deve ser porque pela miséria, para tirar as pessoas da miséria. Desigualdade sempre vai existir. Só que se teu coleguinha é pobre e sai da pobreza e consegue, sei lá, virar um microempreendedor, dá emprego pro outro e assim um vai crescendo. Só que sempre vai ter um mais rico que o outro, sempre vai ter um mais branco que o outro, sempre vai ter um mais bonito que o outro. Isso é o mundo, desde que o mundo é mundo, desde a época de Jesus Cristo, um é mais rico que o outro. Muito bem. Vini, eu preciso ir para um break? Não vai dar tempo do comentário do Adriles. Você vai ficar sem comentar aqui, é assim, daqui a pouquinho a gente vai. Nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Só um minutinho, estamos de volta. As pessoas estão nos assistindo. Agora são 10 horas e 46 minutos e nós estamos falando sobre o mal que a classe média faz ao país, segundo Luiz Inácio Lula da Silva. Certo, Vini? É importante lembrar que o poder de compra da classe média reduziu bastante nos últimos anos. Não estou vendo essa ostentação toda aí que o Lula está falando. E mesmo se tiver. Eu quero ouvir um comentário sobre não tem problema nenhum. Nós estamos falando aqui a invasão de casa de deputados, segundo o Lula. Nós estamos falando aqui pro-aborto. Nós estamos falando aqui de um chute à classe média. E o Alckmin? O Alckmin vai falar o que dessa história? Construído para exatamente camuflar a verdadeira essência de Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma extrema esquerda ditatorial. Ou seja, para enganar a trouxa. Exatamente. O próprio Guga falou aqui no comentário, não, o Alckmin vai centralizar o discurso... É o governo real. O governo de centro. O governo real é o Lula. O governo real é a vontade do Lula de invadir propriedade, todo mundo lembra. Estabelecer uma hegemonia de um Estado totalitário. Agora, falando especificamente sobre a pauta, o Lula falou de uma elite escravocrata. O que ele chama de elite escravocrata é uma elite econômica e empresarial que gera emprego, gera trabalho, gera renda, como o nosso querido Antônio Augusto de Carvalho Tutinha, que é uma elite empresarial que dá comida para o Guga, que dá comida para mim, dá comida para a Zoe, para o Paulo Matias. O que é ditatorial, de fato, é uma esquerda totalitária que centraliza todo o poder econômico no Estado, em que os dirigentes do Estado ficam mega bilionários, como o Lula, que fala mal da classe média e ostenta um reloginho de 80 mil reais, que tem uma fortuna avaliada em dezenas de milhões de reais, que anda de jatinho para lá e para cá, que ganha salário do amigo também, Adriles. Ou seja, remete realmente àquela velha fala da Marilena Chauí, que odeia a classe média. Sabe por que a esquerda odeia a classe média? Porque eles gostam de gente pobre. Porque os pobres, eles conseguem controlar, eles conseguem acabar com o empreendedorismo, acabar com o empresariado, estabelecer conluios, oligopólios de grandes empresas que financiam partidos políticos, como o Lula fez em relação ao Odebrecht, como o Lula fez em relação a 5, 6 empresas que sufocam toda a concorrência e dominam a cena política, transformam a população em hegemonicamente pobre e depois joga todo mundo na miséria e depois distribui um salaminho, um arroz com feijão e as pessoas votam nele. Para enganar a classe média é mais difícil. A gente tem um grande país que são os Estados Unidos, que se colocou como uma grande potência econômica pelo consumo. Exatamente, quanto mais você trabalha, mais você consome, mais faz a máquina da economia girar e mais prosperidade ganha. Agora, a esquerda é o contrário. É só um Estado rico, com dirigentes ricos, sufocando o empreendedorismo, transformando todo mundo em pobre e controlando todo mundo. É isso a verdadeira face de Luiz Inácio Lula da Silva. São 10 horas e 40